A Igreja Batista Palavra da Cruz apresenta o estudo da Palavra de Deus com o tema A Indignidade de Jó, com o pastor Cláudio Morandi. Meus irmãos, nós vamos hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, tratar de um assunto muito importante para a vida da igreja. Vamos falar sobre a indignidade de Jó. Eu vou fazer inicialmente a leitura de Jó, capítulo 1, os 12 primeiros versículos, e depois fazer uma oração para que o Espírito Santo do Pai nos dirija nesta reflexão da sua palavra. Jó, capítulo 1, de 1 a 12, assim diz a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Pai Santo, te damos graças pela tua palavra que foi lida. Nesse momento, quando vamos meditar na mesma, que teu Santo Espírito possa trazer esclarecimento em nossas mentes, em nossos corações. Nos dê a visão da tua palavra. Pelo teu Espírito, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O livro de Jó, ele é um dos primeiros, aliás, é o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. O primeiro livro da Bíblia foi Jó. E existem muita gente que vivem sempre até chorando pela história de Jó. Mas se nós observarmos atentamente todo o conteúdo do livro de Jó, nós vamos realmente ficar até um pouco
envergonhado com aquilo que Jó era de fato. Porque Jó era um homem muito religioso. Porque integridade e retidão, uma pessoa que teme a Deus, não significa que ela é uma pessoa salva. Isso aqui qualquer pessoa pode possuir. Eu também conheço muitas pessoas que são pessoas íntegras, que são pessoas retas, que temem a Deus e que se desviam do mal. Assim também são muitos que estão dentro das igrejas, são retos, são íntegros, temente a Deus, desviam do mal e nunca ainda nasceram de novo. São igual Jó, são justos, são pessoas bem justonas. Mas, meus irmãos, Jó, ele era um homem muito religioso, porque aqui no versículo 5 do capítulo 1 que estamos considerando, ele disse que os seus filhos faziam os seus banquetes. Então Jó chamava seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Interessante que Jó era uma pessoa perturbada, ele não conseguia dormir à noite pensando nos filhos, porque a palavra fala que o ímpio, o perverso, ele não tem paz. Então se Jó levantava de madrugada, porque ele tinha uma inquietação no seu coração, ele tinha uma falta de paz, e ele oferecia banquetes holocaustos para os seus filhos, porque ele dizia o seguinte: olha, vai que os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra o Senhor no seu coração. Então assim fazia Jó continuamente. E a Bíblia fala que o filho não vai levar a iniquidade do pai, nem o pai vai levar a iniquidade do filho. Cada um será morto pela sua própria iniquidade. Então Jó aqui oferecia holocaustos para seus filhos, porque eles iam para os banquetes. E para trazer nos nossos dias, esses banquetes eram essas baladas que nós vemos por aí hoje. Então Jó ele fazia isso continuamente. Então Jó, ele queria ser tão justo que ele fazia isso continuamente. Mas interessante aqui no versículo 8, que depois que perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo? Presta atenção que aqui Deus não chama Jó de filho, mas de servo, porque até Deus considerava Jó que não havia ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então até Deus aqui ficou impressionado com a vida de Jó. Mas a gente vai conhecer um pouquinho a respeito desse camarada aqui, do nosso amigo Jó. Vamos ver aquilo que a Bíblia diz, porque muitas vezes nós somos enganados. Nós ouvimos muitas pregações, às vezes o pregador tem uma visão distorcida do livro de Jó e passa para nós uma série de mensagens. Eu devo confessar para vocês aqui que por muito tempo eu fiquei enganado, iludido com o livro de Jó. Quantas e quantas vezes eu chorava porque Deus fez aquilo com Jó. Ele permitiu que Satanás tocasse nele, ele ficou lá coçando as suas chagas lá com um caco de telhas, foi pro pó. Mas sabe por que Deus permitiu isso? Porque Deus amava Jó e Deus tinha um plano na vida desse homem. Porque com essa natureza aqui de reto, de íntegro, de temente a Deus, que se desviava do mal, Jó ia para o inferno, porque ele é um homem muito religioso, porque ele era tão justo. E a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, porque a palavra fala, nos informa que não há homem justo e que nunca peque. Vamos ler em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Vocês observam aqui, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Então, essa retidão de Jó, essa sua justiça, era parte dele. Não estou dizendo que não significa que nos nossos dias, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus é até bom, ela vai deixar de fazer muitas coisas males, mas isto não vai trazer para ela uma salvação, isto não afiança a sua salvação, porque se você viver uma vida correta, uma vida íntegra, isso aqui vai manter você fora da cadeia, mas não fora do inferno, pode ter certeza disso. Mas o que vai realmente nos trazer regeneração é a nossa experiência com o Cordeiro de Deus. Lá na cruz, quando o Senhor Jesus foi crucificado,
A Bíblia diz que Ele nos atraiu a si, Ele nos incluiu no seu corpo, Ele nos fez morrer para o pecado, e pela ressurreição nós ganhamos a vida de Cristo, porque juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas nós vamos conhecer então um pouquinho de Jó. Nós vamos verificar que quando Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, ele começou aqui a acusar a Deus de ter cravado as flechas dele nele. Vamos dar uma olhada em Jó capítulo 6, versículo 4. Olha só o que a Bíblia diz. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Percebe aqui? Então este aqui é o Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, quando que uma pessoa que se diz cristã, que tem essas características, pode dizer isso aqui do Todo-Poderoso? Isso aqui, Jó estava soltando para fora aquilo que estava em seu coração. Ele diz o seguinte: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Esse aqui é o Jó, que é o homem reto, íntegro, temente a Deus. Então, quando que uma pessoa que teme a Deus verdadeiramente vai dizer algo do Todo-Poderoso, como foi Jó aqui? Meus irmãos, nós temos a tendência de ver as fraquezas dos outros com lente de aumento. Percebe? Então, o nosso julgamento que fazíamos a respeito de Jó era extremamente errôneo, quando verdadeiramente Jó não era nada daquilo que ele verdadeiramente dizia ser, ou pelo menos aparentemente parecia ser. Porque Jó estava dizendo aqui que as flechas do Todo-Poderoso estavam nele cravadas, e os terrores de Deus estavam se arregimentando contra ele. Então Jó era uma pessoa que não temia a Deus verdadeiramente. Até então ele era reto e íntegro, mas aqui nós não podemos dizer que ele temia a Deus, porque uma pessoa que teme a Deus jamais diria este absurdo a respeito de Deus. Então Jó disse aqui: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Percebe? Agora nós vamos ler em Jó capítulo 9, versículo 17. Jó, ele vai dizer que as chagas que estava acontecendo com ele era sem nenhuma causa. Observem só que texto interessante. Jó capítulo 9, verso 17. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Olha só que coisa absurda aqui, que esse aqui é Jó, temente a Deus, reto, íntegro, desviava do mal. Ele diz o seguinte: porque me esmaga com uma tempestade e multiplica minhas chagas sem causa. Porque o pecador que ainda não teve uma convicção de pecado pelo Espírito Santo, ele jamais vai se considerar que é um pecador. Porque isso que estava acontecendo com ele diz o seguinte: olha, isso aqui é sem causa, porque Deus está permitindo isso aqui, mas eu sou uma pessoa reta, eu sou íntegro, eu sou temente a Deus, eu desvio do mal. Então Jó era uma pessoa muito religiosa. Jó dizia que Deus o tinha por culpado. Olha só o que diz o versículo 20 do capítulo 9. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me trará por culpado. Exatamente, ele me terá por culpado. Que coisa mais impressionante. Ainda que eu seja justo. E a palavra fala que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então Jó se colocou numa posição aqui de ser mais justo do que Deus, porque ele diz: ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Ou seja, Jó aqui estava acusando Deus de estar permitindo a ele esses maus tratos, porque ele não tinha culpa. A palavra fala que todos nós nascemos neste mundo pecadores. Nós nascemos neste mundo filho espiritual do diabo, com uma natureza de serpentes, de cobra venenosa.
Percebe? Então por isso que nós precisamos de colocar a nossa boca no pó e pedir a Deus misericórdia. Pedir para Deus que Ele nos revele quem nós somos de fato. Porque quando o Espírito Santo nos mostrar quem nós somos de fato pessoas monstruosas e ficamos aí com uma casca de bonzinhos. Basta alguém pisar em nós, basta alguém nos maltratar que a gente já levanta o nosso veneno de serpente, já queremos aqui mostrar as nossas garras, porque nós somos maus. A palavra fala que não há nenhum homem bom, todos nascem neste mundo pecadores, e Jó aqui se dizia uma pessoa justa. Isso aqui é terrível. Então o próprio Jó se considerava sem culpa. Vamos ler esse texto no livro de Jó, capítulo 10, no versículo 7. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Isso aqui, esse texto que nós acabamos de ler, aqui está revelando uma pessoa muito arrogante. É o Jó que nós lemos lá no início, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. A palavra fala que ele está dizendo aqui: bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. O Senhor me agarrou, o Senhor está aqui me permitindo que eu passe por essas provações, mas eu não sou culpado, e o Senhor sabe muito bem. Ele começou a ficar aqui amargurado contra Deus. Então Jó, a despeito de muitas pessoas, ou seja, ele é como muitas pessoas, ele tem uma tendência sempre de se justificar. Todo pecador ele gosta de se justificar. Não, isso não foi comigo, mas começa a se justificar diante de Deus. Assim também era Jó. Observe aí no capítulo 13, no versículo 3, Jó, como muitos, ele não faz outra coisa a não ser se defender. Vamos ler o texto, Jó 13, versículo 3. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. É isso aqui, a pessoa quer se justificar, quer se defender perante Deus. São pessoas que nunca vai esperar a justificação de Deus, porque Cristo veio a este mundo para nos justificar do nosso pecado, porque pesa sobre a nossa vida uma sentença de morte. O salário do pecado é a morte, e nós precisamos da justiça de Cristo. Porque, meus irmãos, por mais que nós sejamos religiosos, por mais que nós façamos alguma coisa, nada vai satisfazer a justiça de Deus. Porque se dependesse de nós, da nossa justiça, Deus não seria louco para mandar o seu Filho Jesus para vir a este mundo em carne, para ir para uma cruz e morrer crucificado, para que nossos pecados fossem perdoados. Não tinha outra maneira. Isto aqui significa que nenhum homem tem condição de se salvar a si próprio. É por isso que Deus enviou seu Filho Jesus para ir para a cruz, para nos justificar, pagando o preço do nosso pecado. E quando ele foi crucificado, ele levou toda a humanidade que crê a morrer juntamente com Cristo. Porque se o salário do pecado é a morte, Jesus morreu, mas nós também fomos atraídos, fomos crucificados, fomos mortos, fomos sepultados, e ao terceiro dia fomos ressuscitados juntamente com Cristo e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Jó aqui, ele queria se justificar. Jó, ele queria se defender aqui. Ele disse o seguinte: mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Isto aqui não acontece com você muitas vezes, que gosta de se defender? Meus irmãos, um absurdo é que Jó também ele pensava que Deus era o seu inimigo. Nós vamos ler aí em Jó, capítulo 13, aí no mesmo capítulo, os versículos 23 e 24. Jó aqui pensava que Deus era o seu inimigo. Vamos fazer a leitura. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Coisa interessante esse texto aqui, porque o pecador que é escravo do pecado, ele jamais vai se considerar escravo, porque ele não consegue se enxergar. Do ponto de vista humano, ninguém consegue se considerar uma pessoa ruim. Mas tanto é que Jó fez uma pergunta aqui: quantas culpas e pecados tenho eu?
Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Eu não consigo enxergar isso, Jó estava dizendo para Deus aqui. Eu não consigo enxergar. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Então, Jó, só lembrando que no versículo anterior que nós lemos lá no capítulo 1, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Agora, quando que uma pessoa que é íntegra e reta e temente a Deus, ela vai aqui dizer o seguinte, que Deus a tem como seu inimigo? Misericórdia. Então aqui, meus irmãos, Jó era tão justo que ele não conseguia enxergar em si mesmo o pecado. E ninguém consegue enxergar se o Espírito Santo não mostrar que somos pecadores. Se nós formos fazer uma enquete com as pessoas ali da rua, fora da igreja, certamente todos vão dizer que são pecadores. E todos sabem que o lugar de pecador é no inferno. Mas ainda que eles sabem disso, se não tiver uma convicção do pecado, essas pessoas jamais vão correr para o trono da graça e clamar por misericórdia. Porque precisa, primeiramente, que o Espírito Santo traga a convicção de pecado. Porque lá, né, em João 16:8, fala que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo tem que revelar que eu e você nascemos pecadores, miseráveis, destinados ao inferno. Mas Deus, por sua graça, teve misericórdia de nós e mandou seu Filho Jesus para nos libertar de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa justiça própria, da nossa integridade. Porque a obra da cruz ela foi tão perfeita que, quando Ele morreu, Ele levou os nossos pecados, ou seja, levou as nossas maldades, não só as nossas maldades, mas também as nossas bondades. Por quê? Porque tudo que há em mim e em você não presta. Precisamos de perder essa natureza para ganhar a vida de Cristo. Então Jó aqui, ele era muito justo, que a ponto de não enxergar o seu próprio pecado. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão, porque eu não enxergo, Senhor. Era um homem muito arrogante, religioso. É difícil, meus irmãos, você conviver com uma pessoa que é religiosa, que é arrogante, que é justona, que é cheia de si mesma. É difícil conviver com pessoas assim. Então Jó era tudo isso. Então Jó acha que Deus é culpado de tudo aquilo que está acontecendo com ele. Vamos fazer uma leitura aqui do capítulo 16, do versículo 7 até o 12. Nesse texto aqui, Jó acha que Deus é culpado. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem contra mim a boca. Com desprezo me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me fez cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo. Vocês observaram aqui que coisa incrível, como que uma pessoa que é temente a Deus, que é reta, que é íntegra, que se desvia do mal, pode dizer um monte de besteira, igual Jó disse aqui. Olha só, meus irmãos, ele disse que, diz que Deus destruiu a família dele toda, colocou a culpa em Deus aqui. Percebe? Então aqui ele diz no versículo 12 que em paz ele vivia, gente. Mas que paz que Jó tinha. Ele acordava de madrugada para oferecer holocausto para os seus filhos, aqueles filhos que eram umas pestes também, porque tal pai, tal filho. E Jó era uma pessoa que, ele diz aqui, eu vivi em paz, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou e pôs-me por seu alvo. Esse aqui é Jó. É Jó, por quantas e quantas vezes eu chorava e via, puxa, como Deus, parece que Deus era tão injusto em fazer isso com Jó. Não,
Mas Jó permitiu isso para ver o que estava dentro do coração de Jó. Era um homem justão, cheio de justiça própria, um homem que tinha uma falsa paz, mas ele não tinha paz, porque se tivesse paz, ele ia ter descanso, ele ia confiar aqui. Então Jó não era nada daquilo que ele dizia ser. Jó era igual aqueles fariseus que diziam o seguinte: olha, Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens, eu dou dízimo, eu ajudo todo mundo. Era um tipo de Jó, percebe? Jó era uma pessoa deprimente. Ele fala no capítulo 10:1: a minha vida tem tédio, a minha alma tem tédio da minha vida. Então Jó era uma pessoa muito religiosa e colocava a culpa em Deus, porque tudo aquilo que estava acontecendo, ele disse que não tinha nenhuma causa. Misericórdia, isso aqui é terrível. Então Jó, meus irmãos, ele era um homem cheio de justiça própria. Cheio de justiça própria. Olha só que absurdo. Ele diz aqui no capítulo 27, de 1 até 6. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus, e me tirou o direito, e o Todo-Poderoso me amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Percebe aqui que coisa interessante? Difícil, meus irmãos, nós convivermos ou andarmos com pessoas dessa estirpe. Primeiro que Jó disse o seguinte: tão certo como vive Deus que me tirou o direito. Com coisa que pecador tem algum direito. O direito que o pecador tem é de ir para o inferno. E o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Então ele estava dizendo que Deus havia amargurado a sua alma. Ele diz o seguinte, olha que coisa mais interessante. Ele diz o seguinte, que nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a língua dele pronunciará engano. Percebe agora o versículo 6, percebe o 5, 6 fala que Jó tinha um problema de minite. Versículo 5 diz, olha: longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. Então a integridade que ele tinha era dele mesmo. E uma integridade de uma pessoa não serve nada, não vai valer nada para ela para ser salva. Deus não precisa da nossa integridade. Deus não precisa da nossa justiça. Deus não precisa da nossa retidão. Deus não precisa do nosso temor. Não, aqui é o seguinte: olha, Ele precisa de que nós venhamos crer na suficiência da pessoa de Cristo. Crer na obra consumada que Ele realizou lá na cruz em Cristo. Para que, pela ressurreição, Ele venha habitar em nós pela fé, e que nós vivamos doravante uma vida de dependência do Cordeiro, depender dele para todas as coisas. Mas o versículo 6, aqui Jó, ele fala um absurdo de uma pessoa muito justona. Ele diz o seguinte, olha: a minha justiça me apegarei e não alargarei. A justiça dele, ele se apegaria. Interessante, meus irmãos, que a palavra fala que as nossas justiças são como trapo da imundícia, não é? Lá em Isaías 64, versículo 6, a palavra fala que todos nós somos como imundo e as nossas justiças como trapo da imundícia. E Jó está dizendo aqui: a minha justiça me apegarei e não alargarei. Presta atenção, quero chamar a tua atenção aqui, porque ele está dizendo que é a justiça dele, não é a de Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele teve uma revelação da pessoa de Cristo, quando o Senhor Jesus se revelou a ele, quando Paulo creu na sua morte, na sua ressurreição com Cristo, e o apóstolo Paulo, ele era um homem, antes de conhecer a Cristo, era um homem muito religioso, igualzinho a Jó. Ele era um homem que temia a Deus, que guardava toda a lei e os profetas. O apóstolo Paulo conhecia a Bíblia, ele tinha um zelo por Deus tremendo.
um zelo por Deus que ninguém poderia encontrar nele nenhum motivo de erro, de condenação, porque se houve alguém nessa terra que foi justo antes de conhecer Cristo, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Ele era considerado irrepreensível, então era um homem muito justo. Então, quando uma pessoa ela é muito justa, ela não precisa de Cristo, ela não precisa de Deus, porque se ela cumprir toda a lei dos profetas, então ela vai alcançar. Mas ninguém consegue cumprir a lei dos profetas. Você cumpre 1, 2, 3, mas se você tropeça em um, você é culpado de todos, você se torna culpado de todos eles. Mas quando o apóstolo Paulo, ele pôde ter uma visão do Cordeiro de Cristo e pôde entender pela revelação do Espírito que lá naquela cruz o seu velho homem foi crucificado com Cristo, que lá naquela cruz Paulo morreu juntamente com Cristo, que Paulo foi sepultado com Cristo, que ao terceiro dia Deus, pelo seu poder, o ressuscitou Cristo dentre os mortos. A palavra fala em Efésios 2,6 que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí Paulo descansou. Aí Paulo, ele parou de se apegar em sua própria justiça e confiar na justiça que procedia de Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que não devemos ter justiça própria, mas aquela justiça que procede da fé em Cristo Jesus. Vamos ler um texto aqui maravilhoso para fazer uma comparação. Aqui Jó diz o seguinte: a minha justiça me apegarei e não me alargarei. Então Jó estava se apegando à sua própria justiça. E a palavra fala aqui, as nossas justiças, elas são como o trapo da imundícia. Mas quando o apóstolo Paulo creu na sua morte e ressurreição, ele não se fiou em sua própria justiça, mas naquela justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vamos fazer a leitura de Filipenses, capítulo 3, os versículos 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que me é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Percebe aqui que coisa interessante? Jó, ele disse o seguinte: a minha justiça me apegarei e não alargarei. Muito diferente daquele que passou pela cruz. Todo aquele que passou pela cruz, ele não tem mais aqui não tem mais honra, ele perdeu todos os seus valores. Lá na cruz morreu toda a sua bondade, morreu toda a sua integridade, toda a justiça própria, foi crucificado, morreu. Agora, esta pessoa possui uma realidade que é Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui foi tremendo. Ele disse que considerava tudo como perda. E Jó, ele perdeu lá as suas filhas, seus filhos, perdeu muitas coisas. Percebe? Mas Paulo também perdeu tudo. Sim, deveras tudo como perda, por causa de uma causa aqui, que era da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E agora aqui o versículo 9 diz o seguinte: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que isso significa, meus irmãos? Paulo aqui perdeu toda a sua justiça, todo o seu conhecimento de lei dos profetas, todo o seu mecanismo de observância de lei, de guardar mandamentos. Não! Tudo isto Paulo perdeu e as considerou como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça própria. E Jó dizia lá o seguinte: a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprove a consciência. Então a pessoa que é cheia de justiça própria é terrível. Ela quer ser mais justa do que as outras. São aquelas pessoas que dizem o seguinte: olha, não se chega perto de mim que eu sou mais santo do que você. Misericórdia, é difícil nós convivermos com pessoas
desta estirpe. Então essa estirpe de justiça própria tem que ser extirpada lá na cruz do Calvário, para que nós, pela ressurreição, venhamos ganhar a nossa justiça, que é Cristo. A justiça do cristão é Cristo. Então, se a minha justiça, se a tua justiça é Cristo, nós não temos mais justiça própria. Agora é Cristo a nossa vida. Mas tem um povo que é muito justo. Isaías, 65, versículo 5, a palavra fala: povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Você conhece pessoas assim? Que são aquelas que colocam a Bíblia debaixo do braço, empinam o seu nariz, andam aí, sabe, com uma vestimenta externa, chamando a atenção de todo mundo, que ela é uma pessoa cristã religiosa, mas no fundo, o que adianta? No fundo, de repente, uma pessoa linguaruda, uma pessoa que fica falando maledicência, falando mal de todo mundo, inclusive até do pastor. Percebe? Aquelas que dizem: olha, sou mais santo do que tu, e eu não quero misturar com certo tipo de pessoas. Misericórdia! O lugar do cristão, o lugar da nova criatura, é no meio das prostitutas, pregando para esse povo que precisa. É lá no meio daqueles falidos. Agora esse povo diz: olha, não chegue perto de mim, que eu sou mais santo do que tu. E Deus diz que essas pessoas é no nariz dele como fumaça de fogo que arde o dia todo. Misericórdia! É incrível como ainda existe pessoas assim. Olha, eu não preciso de Deus, eu fui educado, eu não roubo, eu não mato, eu quero o bem de todo mundo. Gente, não é isso. Isso significa que você tem justiça própria. Perda tudo isso. Lembre-se que na cruz, quando Jesus morreu, deixa eu repetir novamente aqui, Ele não só levou as nossas maldades, mas também levou as nossas bondades. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não temos jeito. O único jeito nosso é morrer com Cristo, é perder a nossa natureza perversa, rebelde, tacanha, birrenta, ranzinza e rabugenta. Não existe outra maneira do cristão ser, ou seja, do pecador ser liberto. E Jesus veio nos libertar desta natureza, da nossa justiça própria. Ele incluiu o pecador no seu corpo, para que o pecador pudesse morrer, e para que pela ressurreição Cristo pudesse ser a vida do pecador. Não existe outra maneira de nós vivermos cristianismo. Não existe outra maneira se não passarmos pela cruz. Meus irmãos, Jó chegou ao ponto, ele pediu a Deus para que Deus pesasse ele, para que ele fosse medido em balanças fiéis. Nós vamos ler o capítulo 31 de Jó, os versículos 5 e 6. Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus, ele chamou Deus de injusto. Olha só o que a Bíblia diz aí, no capítulo 31, os versículos 5 e 6 de Jó. Se andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Misericórdia! Olha só aqui que ele disse aqui. Eu quero ler também o versículo 4. Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Ele estava dizendo para Deus que Deus não conhecia a integridade dele. Então ele pediu para Deus pesar ele em balanças fiéis, porque Deus estava sendo infiel com ele, sendo injusto com ele. Misericórdia! Você conhece cristão assim? Você que talvez muitas vezes já chorou por causa de Jó, cria vergonha na cara. Para de escutar o que os pregadores estão dizendo. Volte para a palavra de Deus e veja o que a Bíblia diz a respeito de Jó. Olha só, Jó era um homem que chamou Deus de infiel. Pese-me Deus em balanças fiéis e Ele vai conhecer a minha integridade, porque Deus não conhece que eu sou íntegro. Será que Ele não percebe que eu sou íntegro, que eu sou reto, que eu temo a Ele? Então Ele está sendo injusto comigo. Jó pediu para que Deus pesasse ele em balanças fiéis. Jó aqui chamou Deus de injusto. Olha só, se não fosse a misericórdia de Deus, o que Jó merecia aqui? Ser morto imediatamente, ser lançado nas profundezas do inferno. Mas nós não podemos esquecer que Deus é amor. Deus é amor. Quando João Batista estava ali ao lado da cruz, olhando para Cristo crucificado, vertendo o seu sangue, João Batista olhou para ele e sem nenhuma expressão, ficou ali como que com um nó na garganta, quando
Ele sabia que Jesus Cristo havia sido cuspido, maltratado, esbofeteado, foi crucificado, uma coroa de espinho na cabeça e seu sangue vertendo. Jesus virou-se para aqueles, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então João, quando olhou para Cristo, ele escreveu lá na sua carta: Deus é amor. Porque não existe outra maneira de nós ver Deus a não ser amor. E aqui, Deus, se não fosse o grande amor dele, se não fosse a misericórdia dele, nesse momento ele teria matado Jó. Porque aqui Jó pediu para que Deus pesasse ele em balanças fiéis, para que Deus pudesse conhecer a sua integridade. Jó aqui chamou Deus de infiel, Deus de injusto. Misericórdia. E então, Jó, meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que voltar para a palavra de Deus, nós temos que parar de comer a ração que muitas vezes o povo tem passado para nós. Não, meus irmãos, nós devemos ser como os bereanos, receber a palavra, mas examinar todos os dias nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Porque senão nós vamos ser simplesmente pessoas aí com cara de crente, mas por dentro a natureza não trocada, só santos invernizados, santos de pau oco. Fazemos muito barulho. Isso faz lembrar muito dos bumbos, dos tambores. Eles fazem um barulho muito grande, mas por dentro são ocos. E quantos crentes estão aí precisando de conhecer o verdadeiro evangelho da graça? Estão aí empenhados na religião, estão aí procurando Jesus Cristo. A carência nossa é de Deus. Deus, Ele nos fez tão perfeitos que já nos fez com a carência dEle. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus é Cristo. E o homem só vai descansar o dia que crê que morreu e ressuscitou com Cristo. Porque a palavra de Deus afirma que quando Cristo morreu, nós também morremos e também ressuscitamos. Aí Cristo venceu a nossa vida. Aí sim nós vamos entrar no descanso. Porque cristianismo é quando nós entramos no descanso de Deus. E uma pessoa só vai descansar o dia que ela morrer com Cristo. Então, diante de tudo isso aqui que Jó estava falando, Eliú, ele repreendeu Jó por causa da sua justiça própria. Vamos ler aqui o texto de Jó, capítulo 33, de 8 a 10. Nós estamos aqui simplesmente fazendo uma panorâmica do livro de Jó. Não dá para nós estudar aqui versículo por versículo. Seria muito interessante, mas levaríamos aí talvez meio ano para nós estudarmos todo este livro que é tão profundo. E ela é tão instrutivo para nós sermos libertos da nossa arrogância. Mas vamos ler Jó 33, de 8 a 10, quando Eliú repreende Jó por causa da justiça própria. Na verdade, falaste perante mim, eu ouvi o som das tuas palavras, estou limpo, sem transgressão. Puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Esse Jó, se tem alguém desgraçado na face da terra, é Jó. Jó era uma pessoa, crente rabugento. Jó, se ele morresse com aquela integridade dele, com a retidão dele, com a justiça própria dele, ele ia para o inferno. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Sabe por quê? Porque Deus ama o pecador. Deus queria levar Jó a reconhecer que ele era um desgraçado, pecador, nojento e podre. Ele tinha que ver a sua podridão. E aqui Eliú diz o seguinte, olha, o que Eliú ouviu foi que Jó se considerava limpo, sem transgressão, puro e que não tinha iniquidade. E que Deus procurava pretexto contra ele e considerava como seu inimigo. Gente, misericórdia. Esse Jó aqui, olha, quando o Espírito Santo abriu os meus olhos para compreender a palavra de Deus, eu pude descansar no fato de que eu também era uma pessoa igual a Jó. Porque quando as pessoas pregavam para mim, muitos pastores eu ouvi pregando sobre o livro de Jó, e muitos pastores pregam que ele foi um coitadinho, um sofredor. Ele era um homem que tinha que ir para o inferno. Mas Deus teve misericórdia, porque ele dizia o seguinte: estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. E que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Esse Jó era um rabugento, religioso, nojento, falso. É por isso que integridade, retidão não leva ninguém para o céu. O que leva um pecador para o céu é quando ele crê que morreu com Cristo, que ressuscitou com Cristo.
Essa história de aceitar Jesus, isso não está na Bíblia. Tem muita gente aí, todas as pessoas que aceitam Cristo e são batizadas, vai para o inferno, porque a Bíblia diz que é todo aquele que nele crê, não pereça. E aceitar Jesus é isso que o Charles Finney trouxe para dentro das igrejas e tem produzido experiências superficiais em muitos crentes. Crentes que, se morrer hoje, não tem certeza da sua salvação, não sabe para onde que vai. E a lei exige a morte do pecador. Em Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você já morreu com Cristo? Se você aceitou Cristo, mas se você não morreu com Cristo lá na cruz com Ele, Jesus não morreu sozinho na cruz. Se você não crê que você morreu com Ele, que você está crucificado com Ele, você vai para o inferno com toda a sua religião. Porque Deus não tem compromisso nem com a minha, nem com a sua religião. Ele tem compromisso com a sua palavra e com vidas. Agora, se você não crê, paciência, vá para o inferno. Vá para o inferno, misericórdia. Mas aqui, Deus tinha um plano na vida de Jó. Quando depois, vocês se lembram lá no início que Deus havia falado para Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra como ele, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas agora aqui, meus irmãos, nós vamos verificar, olha só como é que Deus, falando a Jó, Deus nem reconhece Jó, nem chama ele de homem, fala que ele é um verme aqui. Observe capítulo 38, de 1 até 6. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estás tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Percebe aqui que anteriormente Deus havia até se impressionado com a integridade de Jó, mas ele disse para Satanás, né: observaste meu servo Jó, porque não há ninguém na terra como ele, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas aqui no capítulo 38, versículo 2, a palavra fala que Deus dizendo: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então aqui Deus nem considerou Jó como homem. Cinge como homem, porque ele não era homem aqui. Então quando Deus começou a tratar com Jó aqui, olha Jó, onde é que estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se você tem entendimento. Deus começou a tratar e Jó, ali, seus ouvidos foram abertos pelo próprio Deus para ele ver o quão pequeno, o quão insignificante ele era. Deus queria levar Jó a se reconhecer que ele era uma pessoa indigna, porque a salvação é para pecadores, é para pessoas indignas. A salvação não é para pessoas íntegras, para as pessoas retas, para as pessoas que são tementes a Deus. Não, a salvação é para pecadores, para miseráveis, é para as pessoas indignas, porque dignos é só o Cordeiro. Então fora de Cristo não tem ninguém digno. Então Deus começou a falar aqui das suas grandezas, para que Jó pudesse reconhecer que ele era uma pessoa falida, uma pessoa vil, uma pessoa indigna. Olha só, depois quando o Senhor falou, vamos ver a resposta que Jó deu para o Senhor, porque Jó aqui ele se reconheceu uma pessoa indigna. Jó capítulo 40, versículo 3 e 4. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderei eu? Põe a mão na minha boca. Percebe aqui que coisa interessante? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Então depois que Jó ele percebeu que a sua indignidade, ele reconheceu aqui que era indigno, então existe salvação para o indigno.
Porque para uma pessoa que é reta, que é íntegra, que é temente a Deus, que se desvia do mal, não tem salvação. Mas aqui Deus levou ele a reconhecer o quão indigno ele era. Ele diz aqui no capítulo 40, versículo 4: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Oh, meus irmãos, isso aqui é tão profundo. Glória a Deus por isso, porque o Senhor Jesus veio buscar pecadores, pessoas indignas. Essa história de Jó é a mesma história do filho pródigo. Vocês se lembram? Aquele filho pródigo que saiu de casa, ele queria os seus direitos, a sua herança, sendo que o pai dele nem havia ainda morrido. Percebe? Mas depois ele caiu em si. Assim como Jó, ele estava fora de si. Ele disse um monte de asneiras, de besteiras contra Deus. Assim também o filho pródigo, ele teve que reconhecer que ele não era digno. Ele teve que reconhecer que era indigno. Então, quando um pecador se reconhece que é indigno, aí pode haver salvação para ele. Vamos ler em Lucas, onde o filho pródigo se reconhece indigno. Lucas capítulo 15, os versículos 18 e 19, nós temos a seguinte declaração da palavra de Deus: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Percebe aqui, meus irmãos, olha, já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando uma pessoa se reconhece que ele é indigno, aí tem salvação para ela. Aí tem festa. O que o pai do filho pródigo fez para ele? Bezerro cevado, anel de ouro, sandálias novas. Aí tem festa porque ele se reconheceu indigno, ele voltou para casa. Assim também Deus permitiu que Jó fosse tocado por Satanás, e Satanás é servo de Deus. Como ele tem ajudado Deus a salvar pecadores, viu? Ele também faz trabalho para Deus, faz trabalho certinho, porque Deus está no controle de todas as coisas. E Jó teve que reconhecer a sua indignidade, assim como o filho pródigo. Então, quando Jó ele se reconheceu indigno, aí sim houve um arrependimento genuíno para a vida de Jó. Porque antes disso Jó reconhecia Deus só de ouvir falar. Ele conhecia Deus só de ouvir falar. Vamos ler o capítulo 42, os versículos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Percebe aqui, meus irmãos? Então Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Eu conheço a doutrina do novo nascimento. Eu conheço que eu morri e ressuscitei com Cristo. Mas será que essa palavra, ela é uma realidade espiritual na sua vida? Isso aqui atingiu seu coração? Ou você é igual aquelas cobras urutu cruzeiro, que só tem cruz na testa? Tem que ter cruz no coração. Cruz no coração significa não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Jó, ele dizia o seguinte: antes quando? Quando ele era homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora, depois que ele se reconheceu que era indigno, agora os olhos deles te veem. Por isso ele se abomina no pó e na cinza. E para nós vermos Deus espiritualmente, aquilo que Jesus Cristo diz para Nicodemos: em verdade, verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E para nascer de novo, você tem que crer que lá na cruz Cristo morreu, mas incluiu você no corpo dele para fazer você participante da sua morte. E quando Deus trouxe Jesus dentre os mortos, você também foi ressuscitado juntamente com Cristo e foi assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é novo nascimento. É Deus trocando o nosso coração. Não é Deus fazendo uma reforma, não. É Deus substituindo, tirando o nosso velho coração e nos dando um novo coração. Então o que tem que bater em nós agora é os batimentos cardíacos do Senhor Jesus Cristo. Então quando Deus ele olha para nós, ele não quer saber o quanto que nós sabemos de Bíblia, ele não quer saber o quanto que nós sabemos a seu respeito, ele quer saber o quanto que eu e você nós temos de Cristo. Cristo tem que ser formado na minha e na sua vida, meus irmãos.
E a Bíblia diz que Jó, depois que ele se arrependeu verdadeiramente, ali houve um novo nascimento. Então a Bíblia diz que o seu último estado foi melhor do que o primeiro. Vamos ler o último texto aqui, Jó 42, versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que do primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Meus irmãos, essa aqui foi a história de Jó. Então o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque no primeiro dependia tudo de Jó, da sua integridade, da sua retidão. Mas aqui o último estado foi Deus que abençoou, porque aqui foi Deus que fez na vida de Jó. Que Deus, na sua infinita graça, possa lhe trazer a revelação dessa palavra ao seu coração, que você possa crescer no conhecimento da graça e do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, graça e paz.